Pronto, agora Ah, você sou o pau. Agora tem que falar sério. é. Agora você está sendo filmado, você tem que postura profissional. Ai, tá. Eu vou ficar até Gilberto, olhando. eu queria ouvir uma coisa de você, que a Rose é a primeira vez ela participando da roda e ela fez uma pergunta que é: como que funciona a roda? Como é que é a roda? Como é, né? Como é que é esse negócio? E eu queria que você respondesse. O que, tipo assim, ela, a primeira vez dela, e ela quer saber como que funciona essa roda de conversa. Esse você sou eu? Oi? É. Esse você sou eu? Então Isso. tá. Rose, a roda acontece espontaneamente. Não tem, tem um roteiro, tem uma intenção, tem um tema, mas a gente segue o fluxo. Vai sendo muito gostosa essa troca. E, e como disse a Cris muito bem, é muito profundo os assuntos que a gente vai debatendo aqui, conversando, compartilhando. Dá um resultado assim inusitado, a gente não prevê isso. E na última vez a gente só terminou às 10 da noite. Porque não, e se deixasse, a gente ia até madrugada, porque estava bom demais, né, Cris? Né, Victor? Sim. Então, eu fiquei meio perplexo com isso, porque eu olhei depois da gravação, gente, como assim? A gente começou a ficar 3 horas. Hora batendo, e passou rápido e foi muito gostoso, né? Aham, eu também achei que passou bem rapidinho. Foi muito. É. Mas é isso, você vai perceber aí hoje como é que a coisa acontece, é muito fluido, né? Mas tem um tema, né, Victor? Você não quer ler o texto aí para dar um norte para a gente, só para a gente saber do que a gente vai falar? Sim. Então, eu quero ouvir, porque o tema, ele tem um título, que é... Ai, meu Deus, cadê? Onde que eu coloquei isso? Quer que eu leia? Eu estou com ele aberto aqui. Não, é que o título do tema é outro, eu acho que não tá naquele texto do convite. Ó, Ah, tá. o título do tema é Liberdade de Expressão e a Postura do Observador. Mas antes, eu quero Uhum. saber o que que a gente entende sobre liberdade de expressão. O que que vocês acham desse termo, assim, liberdade de expressão? O que que passa na cabeça de vocês com isso, assim? Essa é algo com que eu lido profissionalmente quase que diariamente, né? Essa questão da liberdade de expressão artística Uhum. através da arte, né? Mas liberdade de expressão, desvinculando com o que eu costumo ver diariamente, porque eu acho que dá para a gente ampliar mais, está muito ligado com aquilo que a gente se sente livre em expressar, sente que pode ser manifestado através de nós aqui, independente da forma, né? Entendo que a expressão ela pode vir de inúmeras maneiras, através da fala, mas um olhar também é uma expressão, né? Um gesto, enfim, inúmeras formas. E a pergunta que eu estou me fazendo aqui agora é o quão livre nós realmente somos ou nos sentimos de expressar aquilo que realmente está presente aqui agora. Assim como lá no encontro, o Gilberto naquele momento conseguiu expressar tudo aquilo que estava presente, né? Até a dor de barriga e tudo mais. Mas no nosso dia a dia, o quão livre a gente realmente é ou se sente em expressar aquilo que está presente, que muitas vezes a gente não, né, fica, né, se contendo em falar por preocupação mesmo, né, em, sei lá, como que o outro vai receber, como que vai entender, enfim, né, essas questões.
E vocês? Eu concordo com o que você falou, Cris, né? É bem isso mesmo, né? E um pouquinho antes, Gilberto, de você entrar, estava falando da minha vida profissional, no que eu atuo na área de recursos humanos, né? E uma coisa que no decorrer da minha trajetória, não só profissional, mas de vida, né? Eu acho que quando a pessoa ela ela está mais próxima de partir dela, ou mesmo quando ela encontra o seu divino, né? Ela é mais natural. Quando, né? Porque a gente, desde quando nós nascemos, estou falando de mim, né? Você é moldada para assim só falar quando é menor, quando a mãe permite, o professor, né? Quando alguém te dá um gesto, te dá um olhar, né? E aí com a espiritualidade a gente foi aprendendo a deixar mais livre o nosso divino agir dentro de nós. Uhum. Eu concordo com você, Rose. É muito recente para mim essa possibilidade de poder expressar quem eu sou verdadeiramente. Eu não tinha essa consciência, embora hoje eu perceba que, de uma certa forma, eu já percebia isso. Digamos que eu não queria ver, eu não queria enxergar isso. Mas, ah, digamos assim, provavelmente, não só eu, mas acho que todos nós, quando éramos bebês, até na primeira infância, a gente era livre, a gente era espontâneo, a gente expressava aquilo que estava sentindo. Se estava feliz, se estava com raiva, estava com raiva, né? Estava com fome, bota a boca no trombone, porque alguém vai dar comida, né? Então a gente era espontâneo, natural. Mas o processo de educação do ego, vamos dizer assim, comum a todos nós, era de repressão daqueles comportamentos que não poderiam ser tolerados, ou pela família, ou pela sociedade, né? E aí você vai aprendendo aos poucos a se moldar aquelas regras que estão ensinando para você, e aí você passa a expressar aquilo que é aprovado e não expressar aquilo que não é aprovado. E isso é um critério de certo e errado, que na verdade vamos dizer assim, é convencionado, né? Alguém decidiu o que que era certo, alguém decidiu o que era errado e implantou na mente da gente por condicionamento. E aí a gente vai crescendo achando que é assim mesmo que tem que viver, né? A sociedade também tem suas regras, tem as suas limitações, tem as suas aprovações, tem as suas desaprovações. E aí chega um dia na vida da gente, eu costumo dizer que é na segunda metade, depois que a gente cruza a metade da vida, aí a gente já começa opa, não é bem assim, não estou afim, não é por aí, já começa a dizer umas verdades, começa a incomodar um pouquinho mais. Praticamente eu comecei a incomodar na adolescência. Então, eu acho que eu não parei mais, né? Meu pai me chamava de contestador, né? E ainda bem que eu era um contestador, né? Porque senão ele tinha me moldado, né? Ele tentou e até quase conseguiu, né? Mas foi justamente no ambiente de um curso do amor é que eu tive a liberdade de ser quem eu sou verdadeiramente. Eu já vinha nesse processo, eu já estava sendo eu mesmo e pagando o preço para isso. Você paga um preço por isso, tá? Um preço que eu paguei foi meu casamento, que foi para o saco, tá? Porque quem eu era verdadeiramente não era aceito, não era apoiado, vamos dizer assim. Então eu tive que pagar esse preço, e eu paguei. Eu paguei esse preço porque ser quem eu sou é mais importante. E aí, quando chegou o curso de amor, como eu disse lá isso foi uma das coisas que eu falei naquela palestra inicial lá. Eu achei a minha tribo. Eu achei as pessoas que pensam como eu e as pessoas que se expressam como eu me expresso. Então, eu posso ser o mesmo, ninguém vai me criticar por isso. Pelo contrário, né? Porque o que eu estou expressando ali
é algo divino, como disse a Rose, né, Rose? Algo que existe em todos nós. Tá? Teve uma pessoa que depois que eu falei, ela veio me abraçar e disse assim: olha, não se preocupe com a tua dor de barriga. Todos nós temos dor de barriga. Aí eu pensei, você estava escondendo o jogo, né? De fato, isso é bastante comum, é muito humano, né? Mas isso atrapalha a vida da gente, porque a gente passou a vida inteira sendo criticado por coisas que a gente era, né? Mas que por alguma razão não era aceito. Né? E é gostoso você ser quem você é, desde que você pague o preço, tá tudo bem. E você, Victor, como é que é para você liberdade de expressão? Primeiro momento que eu penso, assim, esse termo me vem uma coisa de mídia, assim, de você poder falar o que você quiser numa mídia, sei lá, tipo, tem uma coisa de liberdade de expressão, sei lá, política ou jornalística, uma coisa de você poder expor o que você pensa, assim. No primeiro momento que eu penso em liberdade de expressão, eu penso muito nisso, né, esse viés, assim. Mas, né, é liberdade de você se expressar. Eu fiquei até pensando o que que é que faz com que a gente sinta que a gente não tá se expressando, assim, sabe? Porque eu percebo que eu me expresso todo o tempo. Até mesmo quando eu tô expressando alguma coisa que tá meio torta, meio alguma coisa meio equivocada, meio esquisita. Eu tô expressando do mesmo jeito. Tipo assim, sabe? Eu tô expressando que eu tô tentando esconder alguma coisa de, sei lá, por exemplo. E é muito visível de ver, sei lá, chega uma pessoa pra você e você olha pra cara dela, aí você pergunta: "Oi, você tá tudo bem?" Aí ela fala: "Tô." Mas você vê com a cara emburrada da pessoa que tem alguma coisa esquisita. Então a pessoa expressa. É até engraçado falar liberdade de expressão, porque é meio que uma coisa que já é assim, né? Não é que não tenha liberdade de expressão, a pessoa. Você está sempre expressando o tempo inteiro alguma coisa. Tipo assim, não é uma escolha se você vai expressar ou não. A escolha tá muito mais em o que você vai expressar do que se você vai expressar ou não, sabe? Não é uma opção você não expressar nada, né? E isso já é bem curioso, sim. É, eu fiquei com vontade de saber, porque todo mundo, né? Todos nós falamos no sentido de como que é a minha relação com a minha liberdade de expressão, de eu me expressar, como que é isso. E tem uma outra coisa que é como que é você observar a liberdade de expressão de outra pessoa. Como que é isso? Você observar a expressividade de alguém. Como que, né, como que é assim? Como que é você observar uma expressividade que você gosta, que você acha bela, que você acha bonita? E como que é observar uma expressividade que você não gosta, que você não concorda, que você acha, nossa, não gostei dessa postura? Como que é para vocês, assim, principalmente esse segundo no caso, né, que já começa a pá. Eu, para mim, quando é uma coisa que para aquilo que eu não gosto, né? Eu já estou no julgamento, né? Então eu procuro me anular naquela situação. Falo assim, não, mas se tem isso, o que que ela quer me dizer, né? O que que eu quero, né? Então eu tento tirar minha mente daquele momento, que para mim é uma fuga, sabe? Daquilo, tipo, colocar debaixo do pano daquilo que eu não estou gostando, né? Agora, observar uma coisa que você gosta já é mais tranquilo, né? Agora, aquilo que você não gosta
e por algum motivo que eu vejo, quando eu não gosto de alguma situação, né, que eu estou vendo uma liberdade ali de expressão, que eu não estou gostando, então tem algo que eu percebo dentro de mim que ainda precisa ser lapidado, além daquela situação que eu estou vendo, Aham. né? E não é todo momento que eu acolho isso, viu? Eu tenho uma pergunta para complementar com esse convite de olhar para como a gente vê isso, né? Que é, quando a gente está diante de uma expressão que a gente não está gostando, a gente reprime a nossa expressão de que não está gostando daquilo? O que que a gente faz? E aí, Cris? Ela já riu Gostei da assim, pergunta. né? Tipo, o que é que tá incomodando a gente? Será que é a expressão do outro ou será que tem alguma relação com a gente negar, a gente expressar que não tá gostando daquilo que a gente tá vendo? Só mais um elemento para a gente pensar. É impossível não expressar isso. As palavras mentem, os gestos jamais. Então, o outro, se ele não souber ler a tua comunicação não verbal, não vai perceber conscientemente o seu desgosto, vamos dizer assim, mas ele vai sentir. Talvez não saiba a razão daquele sentimento, porque ele percebeu isso inconscientemente. Mas é evidente que a tua emoção está expressada no teu gestos, no teu rosto, no teu tom de voz. Tom de voz, então, é uma coisa fantástica, né? Pelo tom de voz, você pode saber qual é o estado emocional daquela pessoa. Então, a gente pensa que esconde, mas não esconde, não. Tá se expressando ali, né? Como que é para você observando a expressão de alguém que você não concorda? Você Como vem é, com a expressão. eu não entendi como é a expressão de que eu não concordo. Como é para você, assistindo a expressão de alguém, se Ah, comportando, sim. fazendo alguma coisa que você, putz, não gosto, não concordo, não, sabe? Às vezes às vezes eu me incomodo com isso, porque a pessoa está dizendo com as palavras alguma coisa, vamos dizer assim, até gentil, talvez, né? Mas politicamente correta, vamos dizer assim. Mas no rosto você está vendo exatamente o contrário daquilo que ela está dizendo. Quando eu comecei a ler comunicação não verbal, eu chegava a ficar ofendido. E aí eu comecei a perceber que aquela pessoa não tinha a intenção de me ofender. Na verdade, ela não tinha nem consciência que estava transmitindo aquilo. Era eu que estava percebendo isso. E não me cabia julgar isso. Então foi como o treinamento que a gente fazia. Não só incluía comunicação não verbal, leitura de comunicação não verbal, mas também isenção de julgamento, de não julgar. Foi esse treino de não julgamento que me trouxe conforto a isso. Então, hoje em dia, eu percebo essas coisas, eu apenas observo. É assim que é. Né? Não fico ofendido, não fico magoado, só percebi que aquilo é o que é. Né? Aquela pessoa não gostou de alguma coisa. Eu não preciso nem saber o que é. Né? Isso não me preocupa mais. Né? Então, tem pessoas que eu percebo essas coisas. É claro que isso é levado em consideração quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que interagir com essa pessoa. Essa informação está lá. Eu sei que a pessoa não gosta daquilo. Por que eu vou fazer? Né? Então, de uma certa forma, isso até facilita a comunicação. Eu vou te dar um exemplo. Um dos milagres que aconteceu essa semana é que estou sendo contratado por um escritório de advocacia para trabalhar como mediador. Né? Isso foi uma formação antiga minha,
eu nunca cheguei a trabalhar, embora tenha estagiado, e, e eu ofereci isso para uma cliente que tá passando por uma separação, e ela está tendo muitos problemas com o ex-marido para fazer a partilha de bens, essas coisas, né? Aí eu falei dessa minha experiência, e ela disse: eu vou falar com a minha advogada, se ela concordar, eu vou pedir para você conversar com ela. Aí hoje eu conversei com essa advogada, e ela meio que me contratou como consultor do escritório dela, né? Ainda não falamos de salário, não sei se eu vou receber alguma coisa, mas, mas eu fiquei lisonjeado com isso. Mas por quê? O ex-marido dessa cliente, ele é um engenheiro. E os engenheiros, eles têm uma forma muito particular de ver a vida. Eles são muito racionais e lógicos. Então, eles não sabem lidar com as emoções. Então, no momento de muita emoção, como uma separação, a mulher se emociona muito, ela sofre, ela fica triste, ela chora, né? Lamenta, questiona o que eu fiz de errado, se culpa, e por aí um show de emoções que ocorre, e é perfeitamente natural que assim ocorra, né? Quem passou por uma experiência como essa, eu sei que a Cris passou, eu passei, a Rose talvez sim, né? O Victor não sei, né? Se passou por uma experiência dessa, mas a gente sabe que é assim. Mas os racionais e lógicos passam batido por isso. Emoção é zero. Eles não se emocionam, não. Eles são muito pão, pão, queijo, queijo. Isso aqui é meu e vai ficar comigo e vou brigar por isso e não quero saber e vai para a justiça, litígio, pronto. Só que eu tive formação de engenharia, eu sei conversar com os racionais e lógicos. Eu falo a língua deles. E eu uso essa habilidade para levá-los a um acordo que seja bom para todo mundo, um tipo ganha-ganha, né? Então, não adianta brigar com ele, não vai funcionar. Mas eu preciso ganhar a confiança dele, falar a língua dele e conduzi-lo, obviamente, de uma forma, como é que eu vou dizer assim, coerente, né? A concluir que o melhor acordo é aquele que ambas as partes saem ganhando, né? Então, isso vai ser construído a, a partir do momento em que esse trabalho começar. Então, isso aqui é um exemplo de como a possibilidade de você ler como que o outro funciona pode ajudar a você a fazer o bem, né? Ajudar você a construir algo bom, né? Em benefício de todos, né? Tem, tem alguma expressividade de alguém ou de algum tipo de perfil de pessoa que, diante dessa expressividade, você, sei lá, você sinta coisa, sinta algum desconforto ou alguma coisa assim, tipo, não sei, sei lá, alguém que tem uma opinião muito diferente da sua, ou algum político, né? Tipo, isso é fácil, É. né? Como que é para você? Porque no começo você falou um pouco sobre isso, sobre como que é para você receber essa expressão de alguém com uma opinião muito diferente ou com uma forma de ver muito diferente da sua forma. Olha, no começo era incômodo, como eu disse, porque o que que acontece? Eu tenho referências internas, eu tenho meus traumas, minhas mágoas, minha história, né? E quando o outro expressa algo que mexe com essas vulnerabilidades, vamos dizer assim, isso me incomoda, né? Por exemplo, eu tenho uma história de rejeição na minha infância, né? Então, isso acontecia principalmente com mulheres, né? Principalmente aqui em Curitiba, tem muito disso, né? Ou pelo menos tinha, não sei se ainda tem.
A curitibana, os curitibanos, de uma forma geral, são muito fechados, né? E as mulheres curitibanas acho que ainda são ainda mais fechadas. Então, se você olhava para uma delas, eu vinha do Rio de Janeiro todo mundo olha todo mundo, né? Não há esse receio. Se você passa por uma mulher bonita, você olha para ela e ela gosta de ser olhada. Tem mais essa. Aqui em Curitiba, a curitibana se ofendia. Ela fazia uma careta, né? Dava até medo, né? E aí, como eu tenho uma história de rejeição, eu me sentia rejeitado, né? Ela talvez não estivesse me rejeitando, ela talvez estivesse com medo, se defendendo de algo que ela supunha ameaçador, né? Mas a minha interpretação era de que ela está me rejeitando, né? Claro que isso não acontece mais. Bom, a idade também é outra, né? Mas e eu evoluí também. Hoje a questão da rejeição está praticamente resolvida dentro de mim, né? Eu faço terapia há muitos anos, né? E eu faço terapia comigo mesmo também, né? Ainda tem mais essa. Eu sou meu autoterapeuta, né? E a rejeição foi um tema que eu trabalhei muito em mim. E com esse momento atual em que ser quem eu sou verdadeiramente é desejável e incentivado pelo nosso meio, né? Essa questão da rejeição ficou relevante, porque é uma coisa interessante. Quando você expressa quem você realmente é, você é amado, não rejeitado. É um paradoxo aqui. A gente tem medo de expressar-se, né? Porque quer ser aceito pelo outro, porque você quer agradar. E, no entanto, a melhor forma de você agradar é sendo quem você é. É um grande paradoxo isso. E é legal isso. Eu pensei em uma coisa sobre isso. É doido, né? Porque você falou, quando você expressa quem você é amado. Sim, A gente dá até pra falar que quando você expressa quem você não é, você é rejeitado. É quase isso, né? É quase a mesma coisa. quase. Porque, porque para você expressar quem você não é, necessariamente você já rejeitou a você mesmo antes, né? Sim, exatamente. né? Eu acho que esse é o ponto. A primeira pessoa que te ama quando você expressa quem você é você mesmo. É mesmo. E aí a gente sente esse amor de volta, né? Até porque, assim, né, eu estava ouvindo vocês falarem essa questão, né, de quando a gente vê uma expressão no outro que a gente não gosta, ou como que isso pega pra gente, o que o outro está expressando é dele. É a verdade dele naquele momento que ele consegue conceber e expressar, né, e colocar para fora. Se a gente não olha para essa questão do julgamento, né? Se a gente não olha julgando, é isso e ponto e tá tudo certo, né? Só que uma parte de nós ainda julga, ainda vai olhar e falar, eu gosto, eu não gosto disso. Mas Uhum. essa parte de nós que fala que não gosta, ela vê aquilo que ela tá sentindo. Então, quando eu vejo o outro se expressando de uma maneira que de alguma forma me incomoda, é um incômodo de um sentimento meu projetado no outro. E ali eu tenho a oportunidade de olhar melhor para aquilo que eu estou sentindo. Porque quem está incomodado sou eu, né? Então, quais são os botõezinhos, né, que essa pessoa, essa expressão está apertando em mim que está fazendo com que eu olhe para aquilo com um julgamento negativo, né? Falando que não gosto, não é apropriado, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, eu entendo isso hoje, né? Antes não, me incomodava demais, às vezes eu ficava indignada e aquele negócio, né, de por que você faz isso, né? Aquele negócio. Mas hoje já com outro olhar, é,
ok, ela está expressando isso, é isso, mas o que que eu estou sentindo, né? Então, que sentimento ela está me trazendo, me dando a oportunidade de eu mesma olhar, né? Não é sobre ela, é sobre mim, né? E a partir disso aí qual que é a minha escolha? Eu posso realmente parar, não, o que que tá pegando aqui dentro, né? E aí, como o Gilberto falou, sermos terapeutas de nós mesmos, né? E buscar entender, olhar para isso de uma outra forma, ou simplesmente continuar julgando e, né, é culpa do outro. Aí a gente continua na mesma historinha que a gente conhece já há muito tempo, né? Então é essa oportunidade da gente trazer uma coisa nova. E a partir dessa oportunidade de olhar para aquilo que a gente está sentindo através daquilo que o outro está expressando e despertando em nós, né? É, eu consigo parar de projetar isso. Isso para mim foi uma das chaves assim mais poderosas que um curso de amor trouxe. É entender que aquela realidade que eu estou percebendo aqui fora nada mais é do que uma projeção dos sentimentos meus que eu estou rejeitando em mim. E aí isso é mostrado aqui fora justamente para eu olhar e perdoar e aceitar. Ó, é isso? É raiva? Tudo bem, não tem problema nenhum de sentir raiva, né? Tá tudo Eu, bem. eu tenho mais um elemento para jogar nisso aí, que é assim, que você falou do, né, você observa uma expressão em que você tá vendo, na real é só a sua sensação projetada ali. E você trabalha muito com arte. E a arte faz isso maravilhosamente bem, não é mesmo? Quem nunca, né, que é deixar que é expressões artísticas geram um nível de indignação, talvez, geram alguma coisa. Ah, a Rose caiu? Ixi. E eu pensei muito assim, expressões artísticas que geram esse nível de desconforto em quem está observando, né? Tem muito, é uma coisa que eu vejo assim. Tem muitas Interessante provocações isso. nesse sentido, sem dúvida. Eu acho que depende muito do tipo de arte que a pessoa resolve fazer. Tem artistas que gostam de criar polêmica. Então, ele cria a arte dele para provocar essa polêmica, Aham. né? Outros, outros fazem da arte uma expressão de sua alma, e você vê a alma dele estampada ali naquela arte, né? Depende do artista. Agora, a sua reação àquela arte, aí isso é teu. Até mesmo, até mesmo a reação polêmica, assim, claro, tem uma intenção da pessoa que fez é, algo polêmico, mas como que a gente lida com a coisa polêmica, né? Como que a gente recebe isso? Uma expressão artística de algo polêmico. Porque a pol... uma coisa polêmica é justamente uma coisa que não pode, assim, ó. Não pode, não pode. E a pessoa vai lá e faz. Ó, porra, né? É, o polêmico, a expressão polêmica, ela vem para chocar mesmo. Ela vem para dar aquele chacoalhão. Ixi, o Gilberto também caiu? Ah, voltou. Doideira, É, você caiu. Será que a Rose sabe que ela caiu? Eu vou só mandar uma mensagem acho que pra ela mandou. Ah, Ela caiu mandou para você. energia na casa dela. Isso. Ah, Caiu energia da casa dela. E aqui eu acho que caiu a minha internet, porque eu também saí e voltei. É, entendi. Tá. Bom, tá gravando se ela quiser. Não sei se ela vai conseguir entrar. Depende se voltar a energia, né? é. Ou quando vai voltar. Mas a gente tá gravando também. Se ela conseguir entrar, a gente contextualiza ela, pode ser? Uhum.
Tava falando alguma coisa, Cris? Ah, dessa questão da polêmica, né? A polêmica vem para chocar, ela vem para escancarar alguma coisa, né? Eu não vejo como algo assim proibido ou algo que não pode. Algo polêmico vem para escancarar. Esse escancaramento ele pode ser tanto para trazer uma verdade quanto para trazer algo que não seja tão verdadeiro, né? Mas de qualquer forma é para trazer um chacoalhão, né? Para fazer você pensar em alguma coisa, né? De uma outra forma, talvez. É um convite, pelo menos é assim que eu percebo. É engraçado porque esses dias eu tava até, uma amiga minha mandou para mim um perfil no Instagram de uma moça lá em Niterói, que ela sai na rua fazendo várias perguntas e algumas perguntas polêmicas, né, para as pessoas assim que estão andando na rua. E é muito interessante você ver as respostas das pessoas, muito interessante, para perguntas polêmicas, porque muitas vezes as respostas são prontas, não são uma verdade para aquela pessoa, mas é Perguntas, aquilo, perguntas polêmicas, tipo, sei lá, tipo o quê, assim? Só pra eu tipo, entender. sobre, ela pergunta assim, o que que você acha da legalização do aborto, Aham, tá, entendi. tá? Ok. E aí é interessante você ouvir assim das pessoas, do povo mesmo, né? O que vem de resposta. E aí é interessante porque assim as respostas que a gente dá muitas vezes não estão alinhadas com quem a gente é, com a nossa verdade. Elas Uhum. vêm automaticamente de bate-pronto, talvez na expectativa de atender aquilo que a pessoa quer ouvir, que nem o Vitor a semana passada, né, quando a moça lá no evento perguntou o que estava achando do evento, né? E a gente pode escolher simplesmente, tá bom, tá legal, mas opa, peraí, o que mais tem aí, né? E, e eu acho que isso tem a ver também com a nossa liberdade de expressão. O quanto mais conectado a gente está com a gente mesmo, porque tem momentos que a gente se desconecta, né? Tem momentos que a gente, sei lá, vai fazendo outras coisas e a hora que vê, nossa, cadê eu aqui, né? E aí, quando a gente retoma essa conexão com a gente mesmo, a gente percebe que a qualidade e até o tipo de resposta muda completamente. Sim. E isso tem a ver com aquilo que a gente expressa. Então, eu entendo que a nossa liberdade de expressão, ela está muito, ou a qualidade da nossa liberdade de expressão, ela está muito relacionada com o quanto a gente está conectado com quem a gente é, permitindo que quem somos seja expressado verdadeiramente, né? E não simplesmente querendo atender alguma necessidade, alguma expectativa do outro, né? Ou até de nós mesmos, porque nós também temos expectativas, né? Sobre nós, sobre quem nós somos. Nossa, são tantas coisas, né? Então, então é isso. Acho que tá tudo muito conectado, sabe? Deixa eu fazer uma provocação a vocês, então, já que estamos falando de polêmica e de provocação, deixa eu fazer uma provocação. Alguma vez vocês já permitiram, usando o verbo que a Cris usou, permitiram ser você mesmos em algum contexto e tiveram consequências? Eu não entendi. Permitir ser você mesmo, é isso? Momentos em que você se permitiu ser você, expressar ser você, e você pagou um preço por isso, teve consequências. Vocês já passaram por isso? Sim. O Victor está pensando aí. O Victor é altamente pensativo. Não, eu tô olhando para essa pergunta. Eu não percebo que houveram consequências assim. Tipo,
tem decorrências de expressar, de ser mais livre para expressar o que eu realmente estou pensando, mas eu não as percebo como uma perda, assim. Eu nunca percebi como uma perda, eu sempre percebi como livramento, É, sabe? Já, interessante. ai, que bom, né? Já foi. Mas consequências pode ser tanto bom quanto ruim, né? Eu entendo, Sim, né? O fato de você escolher, decidir e se permitir ser você e expressar quem você é, sempre vai ter uma consequência. Sempre. vai. Aí acho que depende muito do meio em que você tá, do ambiente em que você tá, porque eu entendo que assim, a gente até comentou isso a semana passada, né? Por exemplo, se tá lá no segundo encontro de um curso de amor, a consequência talvez da expressão de quem nós somos seja melhor aceita, seja mais bem vista, seja acolhida, e ali a gente consiga se sentir bem. Então é uma consequência positiva, né? Vamos pensar assim. Por outro lado, se você se dispõe a expressar quem você é num ambiente que não tem esse acolhimento, pode ser traumático, sabe? Eu Pode falo ser. isso por experiência própria, porque quando eu mudei de São Paulo para cá, para mim foi bem traumático. Eu vim com 12 anos de idade para Araraquara e Araraquara não é tão fechado quanto Curitiba, Gilberto, mas é bem fechado também. Então eu vim para um lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Vim no meio do ano ainda, saí da escola na metade do ano para entrar numa classe que já estava, né? Os alunos já estavam ali, é, já se conheciam e tudo mais. E aí chegou uma menina completamente diferente daquela turma que tinha ali, sabe? Que não gostava das mesmas coisas que o pessoal gostava, é, que falava com um sotaque diferente, sabe? Que era bem branquinha. Então, isso tudo trouxe assim bastante e assim, eu nem tinha muita consciência disso, né, de eu expressar quem eu sou, mas eu era quem eu era em São Paulo. E aqui eu percebi que eu não podia ser assim, com 12 anos de idade. E isso foi muito ruim, porque eu fiquei com aquela sensação de que eu não podia ser quem eu era, que eu não podia falar como eu sabia, né, com o meu sotaque, que eu tinha que, para poder ser aceita naquele grupo de pessoas, eu tinha que gostar da mesma coisa que eles gostavam, e não era o que eu gostava, né, pelo menos não fazia sentido para mim. Mas eu tive que criar um personagem durante um tempo para poder me sentir parte de alguma coisa aqui, sabe? Então foi bem complicado isso. E aí eu comecei a sair um pouco dessa loucura desse personagem, né? Porque é essa sensação que eu tenho, que eu criei um personagem para poder me sentir pertencente ao grupo, né? Eu comecei a sair disso quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, porque aí eu conheci uma pessoa que era extremamente autêntica e não estava nem aí para o que ninguém falava dela, sabe? Eu sou assim e acabou. E eu admirava tanto essa pessoa, eu falei, gente, olha que massa, né? Ela é quem ela é e não tá nem aí, não precisa criar personagem, sabe? E foi a partir daí que eu comecei a entender que, ó, eu posso, né, ser como essa pessoa, ou melhor, ser quem eu sou, sem precisar me adaptar. Mas foi um grande processo durante, nossa, eu passei uma vida inteira, até hoje. Eu percebo que às vezes eu caio um pouco na personagem, sabe? Tem um livro Conversando com Deus, ele fala sobre isso e eu sempre fico reflexivo com essa afirmação.
Deus fala assim para o Neil Walsh, que é o coautor do livro, vamos dizer assim. O mundo o aceitará de inúmeras formas, mas será muito difícil ele aceitar, o mundo o aceitar como um homem de Deus. Quando você faz uma escolha por ser uma pessoa espiritualizada, você incomoda pra caramba, sem nem abrir a boca. Não precisa nem abrir a boca. A gente não. Hoje em dia, digamos assim, o que nós estamos vivendo nos grupos de concurso de amor é algo inédito. É algo inédito. É um lugar em que você pode ser uma pessoa espiritualizada, é aceita por ser uma pessoa espiritualizada e é incentivado a ser assim. Mas durante toda a minha vida, eu caminhei sozinho. Caminhava sozinho. Do tipo assim, que planeta que eu nasci? Né? Eu não sou daqui. Devo ser um ET. Né? Porque ninguém me entende, nem quer entender, ainda acho que eu estou errado, e devo estar mesmo, né? Porque só eu que sustento essa verdade, então acho que sou eu que estou com o passo errado na formatura, né? Então, era complicado, era complicado. Não sei se vocês, como vocês são pessoas espiritualizadas também, não sei se vocês tiveram essa experiência. Talvez por serem mais jovens, talvez não tenham tido, mas até bem pouco tempo não tinha identificação, não. Ou eu representava o personagem que você falou, Cris, ou não tinha jogo. Não tinha jogo, não. Eu percebo que em relação a essa questão da espiritualidade, do grupo de pessoas que eu conheço aqui, até familiares, eu sempre fui o ETzinho, sempre, até hoje. Então eu percebo assim, tem coisas que eu consigo falar com algumas pessoas, mas tem coisas que não dá. E tá tudo bem, sabe? Se um dia vierem me procurar, como já aconteceu, de conversar e eu puder de alguma forma trazer é, né, essa experiência espiritual que, nossa, desde pequena eu sinto que eu vim para desenvolver isso mesmo, né? Ótimo, maravilha. Se não, tá tudo bem também, sabe? É um tipo de relacionamento diferente. É totalmente diferente. Por isso que eu acho o máximo a gente estar aqui hoje, podendo conversar sobre coisas tão profundas, né? E tão íntimas, mesmo que a gente tenha se conhecido há o quê? Um mês, né? Mas houve uma conexão muito forte e que eu sinto total liberdade de expressar aquilo que é, aquilo que foi, sabe? Eu sinto pelo menos isso aqui com vocês. Já com outros grupos, por exemplo, amigas de mais de 30 anos, né? Não rola esse tipo de papo. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Não vejo problema nisso. Mas eu sinto que assim, que é necessário, pelo menos para mim, para o meu ser, é extremamente importante estar falando sobre isso. Uhum. Sabe? Compartilhar essas experiências, essas vivências, para mim é extremamente importante. Só que eu ainda não tinha encontrado, sabe, pessoas que estivessem abertas para isso, né? Por isso que eu É, entendo você, Gilberto, quando você fala, encontrei minha tribo. encontrei minha tribo. E lá no encontro ficou muito evidente isso. Não sabia que tinham tantos. 88 pessoas pensando com o coração.
E seremos mais. É, já somos mais, né? Do nosso grupo aqui de Curitiba, nós somos mais de 20. Olha Fomos que cinco, fomos cinco ao encontro. E ontem, a Virgínia, que é a nossa facilitadora, não pôde conduzir a reunião porque ela está com Covid. Aí ela pediu que eu facilitasse a reunião. E eu fiz uma reunião de relatos de experiências do encontro, né? Então, nós éramos três lá, tá, que tinham ido ao encontro. Nós falamos sobre as nossas impressões, as nossas experiências, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu lá. E foi muito legal, muito legal. E aí eu disse: espero de coração que todos vocês estejam lá no ano que vem. E espero mesmo, porque por mais que a gente expresse, por melhor que a gente expresse a experiência, nem se compara à experiência em si. Você passar pela experiência é fundamental, né? Então, desejo realmente que todos eles vão. Aí, se todos forem, são não mais, sabemos o quê? Uns 20, 25 pessoas. Vai quintuplicar o número. Fala, Victor. Está pensando demais. Eu tô nada. Eu confesso que eu tô. É, isso é uma coisa que me intriga em você, Victor. Eu entrava no quarto lá, estava o Victor quieto lá, pensativo. Eu falei assim, será que eu falei alguma bobagem? Será que ele se magoou? Né? Não, ele estava só pensando. Ele estava só pensando. Aí daqui Eu a pouco ele começava a falar, né? Aí não parava mais. Eu tava não pensando. Aqueles. Era a coisa mais engraçada, eu entrava no quarto, estava ele lá, meditando de olho aberto. Como que você recebeu minhas expressões? Quero saber, Mas poxa. eu não entendi a tua pergunta. Como você recebeu minhas expressões? É isso que eu estou compartilhando agora. Eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa, estava chateado, se tinha falado alguma bobagem, né? Tipo, Na verdade, você ficava na verdade, em dúvida. porque normalmente quando a gente vê uma pessoa em silêncio, né, Ah, a gente acha que é com a gente, né? Acha que a gente fez alguma coisa, né? interessante. Vou continuar em silêncio mais vezes. Mas É, é interessante mesmo, porque o silêncio incomoda. silêncio Então, incomoda. então, exatamente. Como assim? Porque ele falou uma coisa, eu fiquei pensando, não sei o que, será que eu falei não sei o que? Ah, será que eu falei alguma coisa que não sei o que, ou será isso? Mas na real, é uma dúvida, é dúvida. Tipo, você veio à tona a dúvida. Tem uma sensação de dúvida que aparece. Tipo assim, como assim? A pessoa tá. Você entra num estado meio esquisito, assim, de dúvida. Tipo, meu Deus, e agora? Que curioso. Gostei disso, gostei. Interessante. De verdade. Legal. Gostou de saber que você é assim? Gostei. Aham. Então tá bom. Gostei. Eu acho bom, eu acho bom mesmo. Eu acho bom a pessoa Gostou? ter dúvida do que ter certeza. Eu acho maravilhoso. Mas assim, eu acho ótimo. Eu acho ótimo que a pessoa não saiba. Que a pessoa venha com essa sensação de que ela, no mínimo, tá em dúvida. Por Eu quê? acho muito Por bom. que que é ótimo? Por que que é ótimo? Porque a pessoa, ela. Isso desmonta o personagem bate-pronto que ela tem. Já não vira uma coisa. A pessoa, ela tem uma primeira camada mais superficial da expressão da pessoa que ela não. Que isso sai fora, assim. A camada mais superficial da pessoa meio que vai pro saco, assim, meio que some.
quando ela se depara com alguém que gera uma sensação assim, sei lá, qualquer pessoa que você vê, você pergunta alguma coisa, a pessoa fica em silêncio, na hora você presta atenção, você foca um pouco mais. Eu acho isso muito legal, esse movimento de focar no que está acontecendo. Não pela dúvida em si, mas mais por esse movimento, por ser mais próximo disso. Acho legal, eu gosto. Não só a Nossa, arte provoca, né? O silêncio também. mas te convida a ir para um outro lugar, que não é aquele de responder automaticamente, pá, né? Convida a dar um passinho para trás e observar, sentir melhor e responder de uma outra forma. Né? Você vai Interessante. junto com a pessoa quando ela faz isso, né? É uma coisa que você não. Você embarca nela imediatamente, assim, qualquer coisa. Isso é muito, muito, muito legal, assim. Legal. A gente falou Já que eu sobre. vi, eu vi que eu Oi? não tinha muita consciência disso e agora que tem, gostou. Gostei, eu achei legal. Bom saber. Agora você vai ficar, vai ficar assim de propósito, né? É que eu já fico assim meio natural, mas é que eu nunca tive acesso a como que alguém recebe essa expressão. Isso não é uma coisa que eu nunca parei para pensar nisso. Nossa, mas como que é para pessoa assim? Porque as pessoas falam, nossa, você é muito calmo, você não sei o quê, lá, 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 sei lá. Mas, tipo, eu não sei exatamente o que a pessoa tá querendo dizer com isso. Ah, tipo, eu não sei o que acontece com ela, mas isso me deu mais elementos, assim, de entender isso. Eu achei legal. É nesse caminho mesmo, assim, que eu, que eu proponho causar com as minhas expressões, vai. Esse é a polêmica, tipo, é a polêmica que Esse, eu gero. esse é teu charme, Victor. É, exatamente. Exato. É uma ferramenta de sedução sua. Elegante, não gostei. Não é chique, né? Sim. Enchi tua bola agora. Então, a gente falou muito agora sobre como que as pessoas recebem as nossas expressões, né? Do tipo, putz, eu tô me expressando mais eu, aí isso gera um puto efeito que, nossa, pode acontecer muita coisa, né? As pessoas podem amar ou as pessoas podem odiar, você pode ser crucificado, não é mesmo? Né? Quer dizer, Alguns enfim, foram. é, só comentando assim. Então, eu vou até rever aqui, né? A gente estava falando sobre liberdade de expressão, como que é nós assumindo essa liberdade de expressão, como que a gente percebe, como que a gente recebe a liberdade de expressão de outra pessoa e como que as outras pessoas recebem nossas expressões também, né? A gente foi nesses três pontos aqui. E tem várias coisas também, né? Essa coisa da polêmica é muito legal, do incômodo, né? Essa coisa de que vem para escancarar. E como que a gente pode, por exemplo, essa coisa de minhas expressões, elas podem gerar uma polêmica, sei lá, né? Suas expressões podem escancarar uma história que tem ali, sei lá. Você normal, natural, de boa, você tá lá andando na rua, não sei o quê, aí chega alguém e te pergunta o que que você acha sobre aborto, aí você para, pensa, aí você, plim, aí você responde. Pode ser que as suas expressões causem bastante. A questão é, você está disposto a que elas causem mesmo? Ou você quer ser uma pessoa boazinha? Ah, vocês acharam que eu não ia falar sobre isso hoje? Pronto. Não é, gente? Sim, Doideira, né? não, acaba caindo nisso mesmo, nesse tema. É, até porque, daquilo que eu estava falando, né, do personagem que eu
Sentir essa necessidade de criar para me sentir aceita era para encarnar a boazinha, né? Porque só a boazinha, da forma como aquele grupo de pessoas aceitava, era de fato aceita, né? E tinha a permissão para pertencer ao grupo. Então, realmente, acaba caindo nisso. Só que aqui eu acho que tem um paradoxo, Hum. que as pessoas mais aceitas num grupo não são as boazinhas, são as mazinhas. Fala mais. Não é assim? Você acha? Vamos pegar como exemplo aqueles filmes de adolescentes americanos lá, em que eles fazem um monte de bullying com todo mundo, né? E o cara mais popular, ou a menina mais popular, é uma puta de uma filha da puta, né? É, não é? Não é assim que o filme representa? A Aham, menina é arrogante, a menina é chata, a menina briga, a menina é tudo errado e é popular, né? O capitão do time de rugby lá, não sei o quê, é grosso, mal educado, babaca, não sei, popular. E a menininha lá, tímida, quieta, faz tudo certinho, estuda, usa óculos, né, Cris? aham, É marginalizada, coitadinha. Fica lá sentada naquelas mesas da merenda lá sozinha, porque não tem ninguém para sentar. E se ela tentar sentar no meio das outras, as outras ainda chotam ela de lá. aham. É mais ou menos isso. E na vida não é muito diferente, não. É impressionante como o cafajeste atrai mulheres. Não é verdade? É verdade. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Que é assim, né? Quais expressões captam a tua atenção? O que que... Cara, isso é muito interessante, é interessantíssimo. Porque se a gente for olhar, o que capta mais a nossa atenção são coisas... Putz, são coisas meio fora do padrão, assim. São coisas que geram polêmica, são coisas que escancaram alguma história. Não sei, eu percebo que essas coisas chamam muita atenção. Eu acho que talvez tenha a ver com emoções, né? Aham, sim, sim. Digamos assim, o cafajeste desperta emoções, o bonzinho não. Talvez seja por aí. Porque a gente gosta de se emocionar. E não necessariamente emoções boas, a gente quer emoções. A gente paga para sentir medo, por exemplo. A gente vai no cinema para ver um filme de terror, vai passar o filme inteiro morrendo de medo e gostando. A gente paga para se emocionar. Não necessariamente por emoções boas. Aliás, a maioria dos filmes faz a gente se emocionar muito negativamente. Faz a gente sentir raiva, faz a gente sentir medo, né? E esses são os melhores filmes. Aqueles romances de água com açúcar, por exemplo, são chatos. Nossa, você me fez lembrar, Gilberto. Semana passada eu conversei com um amigo meu de Bragança Paulista. A gente se conhece há muito tempo, fazia tempo que eu não conversava com ele, né? E aí ele trouxe uma coisa que eu fiquei pensando e tem muito a ver com isso que você está falando. Porque ele tinha umas empresas, vendeu, e aí agora ele tá naquele marasmo, assim, aí ele falou assim, Cris, tá um saco, eu preciso de emoção. Aí o que que eu faço? Eu atraso o meu trabalho para sentir aquela emoção de estar em cima da hora, para, sabe, fazer as coisas assim no limite do prazo, porque eu preciso de emoção. Falei, nossa, e eu
quando ele falou isso, eu comecei a perceber que eu acabo fazendo a mesma coisa. Tipo, eu tô com um projeto há um mês, eu vou pegar ele, tipo, faltando uma semana para acabar o prazo, sabe? E é Uhum. justamente isso traz emoção, né? Enquanto tá naquele negócio morninho ali, não tem graça, né? Muito graça. E a gente realmente busca esse tipo de emoções no nosso dia a dia mesmo, às vezes até na forma de expressar alguma coisa, é, de forma polêmica, a gente está querendo causar emoção no outro ou também fazer com que o outro interaja com que a gente também sinta essas emoções, né? É, Interessante isso. agora, voltando a falar sobre liberdade de expressão, eu acho que existe uma terceira alternativa. Uma seria o bonzinho e outra o cafajeste, mas tem uma terceira. E a terceira é quem a gente é. Quando a gente expressa quem a gente verdadeiramente é, a gente emociona. E a gente emociona por uma coisa real, por algo que é verdadeiro. Não é uma simulação. O bonzinho está simulando um comportamento. O cafajeste também está representando um papel, né? Mas quando você é quem você desperta emoções verdadeiras. E isso é feito sem esforço, ainda tem mais essa. Você não está representando um papel, você está sendo quem você é, né? E isso, para mim, é uma experiência tão nova e ainda surpreendente, porque as pessoas reagem muito positivamente. E eu não estou acostumado com isso, porque não era assim, né? Agora é. Agora é. Mas porque é a tribo certa, né? Eu acredito que seja isso, né? Essa espontaneidade que a gente tem aqui, por exemplo, isso é uma coisa bem nova para mim. Mesmo nos grupos de estudos do curso de amor, eu não tenho essa espontaneidade, não, né? Eu até falo, participo, né? Em alguns grupos falo mais, em alguns grupos eu falo menos, porque eu participo de uns três ou quatro, né? Mas essa espontaneidade que eu tenho aqui com vocês, não tem lá, não, né? Legal. A proposta é diferente, né? Eu senti isso também. Eu teve umas 2 semanas que eu participei de vários grupos para entender qual que era o meu lugar nesses grupos. No Uhum. final, acabou que eu não consegui permanecer em nenhum por conta de sempre acontecer alguma coisa. E aí, nos horários dos grupos, eu não conseguia estar presente. Mas esse daqui foi o único que eu consegui. Ai, Curto que bom, esperar, né? né? Também a gente é. E tem uma característica desse nosso grupo, porque todo grupo de curso de amor tem um facilitador. Tem alguém lá que tem um pouco mais de experiência do que a gente, que tá no papel de facilitar a reunião, né? Por mais que ele seja uma pessoa liberal, que incentiva as pessoas a compartilhar, né? Mas ele não deixa de ser visto como uma espécie de líder ali daquela roda, né? E aqui a gente não parece que não tem isso, não. Não tem líder aqui, não, né? Cada um fala o que quiser, na hora que quiser, só não pode falar junto com o outro, porque ninguém vai entender nada, né? Mas é muito mais espontâneo. Eu acho muito legal essa nossa roda, exatamente pela espontaneidade, né? Nós somos livres para nos expressar aqui, né? Legal, que legal. Que bom, que bom. Vamos lá, Gente, Victor. eu tenho um Diga. pedido de ir indo para os finalmente por motivos de horário. Eu não quero estender tanto. Ficar 3 horas, eu fico morto, assim. Eu vou até recuperar o título que eu esqueci mais uma vez. Liberdade de expressão, que foi o que a gente conversou bastante. E tem uma coisa que o título é Liberdade de Expressão e a Postura do Observador. Eu até vou falar sobre isso, porque sobre esse lance de liberdade de expressão, esse assunto veio muito, até num sentido de
como que eu recebo as expressões de outras pessoas? Como que eu recebo essa expressividade, né? De alguém, eu recebo com julgamento, eu recebo pensando coisas sobre, eu fico conversando enquanto a pessoa está fazendo a expressão dela. Até mesmo quando eu percebo. Ai, eu ouvi alguma coisa doida. Cris, você está mexendo no seu microfone, está fazendo muito barulho. Ai, desculpa. Quase fiquei surdo. Zoeira. É, e o tema veio muito nesse sentido, de como que é para mim receber as expressões de alguém. E aí, por exemplo, se a gente se depara com uma expressão que a gente recebe como polêmica, ou como. Qual foi a outra palavra? Escancarando alguma coisa. Sei lá, né? Como assim, né, gente? Como que- é doido, né? E o que que receber as expressões de alguém tem a ver com esse observador? Que eu coloquei como postura de observador. Gente, tem um. Nossa, eu tô tentando, assim, até encaixar as coisas na minha cabeça, porque não tem uma linearidade de pensamentos específicos. É, cara, receber as expressões de alguém. Por exemplo, agora vocês estão recebendo as minhas expressões, ok? Né? Então, ao vivo aqui, vamos olhar ao vivo. Só que, por exemplo, se essa imagem, né? Vocês estão vendo uma imagem aqui gesticulando e falando, tem um tom de voz, tem um jeitão, lá, lá, lá e tal. Vamos supor que essa imagem eu faço sei lá, uma mágica aqui, sei lá, que porra. E eu me transforme, esse corpo ele mude completamente, vire o corpo de outra pessoa. Agora eu sou, sei lá, pensa em alguém aí que você conhece. Agora eu sou essa pessoa aqui diante de você, me expressando como essa pessoa expressaria. Aí, dependendo da pessoa que você selecionou, se você selecionou uma pessoa mais filha da puta, ou, né, que é um pouco mais desafiadora, isso gera uma alteração na forma com que você observa essa expressividade. Isso pode Sim. mudar a sensação. Você já não está mais observando neutramente. Agora você está observando com uma carga emocional e um julgamento que foi feito em cima daquela expressividade ali. Uhum. E a gente está falando sobre liberdade de expressão. Quando a gente. Quando tem essa pessoa que vocês, sei lá, visualizaram expressando aqui, o quanto a gente aceita a liberdade dessa pessoa de se expressar livremente. Ou o quanto a gente. Né, o quanto a gente aceita as expressões de alguém. É doido isso, porque aceitar a expressão de alguém não é ver como aquela expressão deveria ser, por exemplo. Não é você ver uma outra coisa ali. Porque a gente faz muito isso, a gente vê uma expressividade e a gente imagina como que é o potencial daquela pessoa se ela seguisse um determinado caminho, sei lá, de autoconhecimento ou de espiritualidade. Sei lá, você encontra uma pessoa maravilhosa na sua vida, nossa, essa pessoa que vou namorar essa pessoa aqui, sei lá. Só que aí você visualiza, às vezes a gente não visualiza a pessoa, a gente visualiza o que a gente gostaria que ela fosse, ao invés dela mesma. E aí, quando ela se expressa livremente, a gente fica meio bravo, assim, porque como assim você tá fazendo essa coisa comigo, né? Você me traiu, né? Traição. Né, tem muito isso, inclusive. Como assim, Você né? traiu a, você traiu a minha projeção sobre você. Então, traição é uma coisa muito louca, né? Porque
Né? Tipo assim, ah, tudo bem você observar a liberdade de expressão do outro? Ah, olha, essa pessoa te traiu, e agora? Tudo bem ainda? Aí já, né, não sei. Livramento, Vitor, tu falou? Tu não falou que é livramento? É livramento. Mas é louco, é só uma expressividade mesmo. Essa postura de observar é você observar a expressividade sem você julgar, sem você. A chave é exatamente essa, é o não julgamento. Observar significa você perceber aquela realidade que está chegando a você e não pensar nada a respeito. Isso aí não é o que é. Isso, inclusive, nem mesmo tem o pensamento de que é uma expressão equivocada, por exemplo. A gente Não. ainda, a gente ainda acaba caindo numa armadilha de pensar isso, de pensar que há expressões equivocadas ou há expressões erradas, ou até mesmo há expressões não amorosas, sei lá, qualquer coisa. Tipo, a gente vai estudando autoconhecimento e a gente passa a perceber esse tipo de coisa. Ah, expressões que são menos compatíveis com uma realidade amorosa. Mas ainda assim, a gente está escolhendo observar um não amor que tem ali, e a gente vai reagir a esse não amor como sendo real, inevitavelmente, por estar observando aquilo. Então, é um movimento muito doido você olhar para alguém e, independente da expressividade dela, se é muito iluminada ou se é muito, sei lá, mundana, e a gente vê que é exatamente o mesmo ser se expressando. Porque a liberdade de expressão é liberdade do ser. É a liberdade dele de se expressar em muitas formas, né? Não dá para aceitar uma forma e rejeitar a outra, Não, exatamente sabe? não. Você aceita o todo, né? Ah, essa questão. Agora, quando você falou de não amor, como é que você sabe que não é amor? Você está fazendo um julgamento. Eu gosto Aham, muito da exatamente. colocação do Curso em Milagres, que diz: ou a pessoa está expressando o amor, ou ela está pedindo amor. Todos os comportamentos se classificam nessas duas categorias. E ambas são expressões de amor. Quer eu esteja amando, quer eu esteja pedindo amor, o foco está no amor. Tão simples quanto isso. Então, quando você atinge esse nível de compreensão, esse nível de consciência, não importa o que a pessoa expresse, será amor de algum modo, sempre. Mesmo que a pessoa esteja te ofendendo, mesmo que a pessoa esteja te traindo até. Né? Como Sim. você disse, é livramento. Ela está te revelando uma característica que você tem todo o direito de não gostar, que faz parte do teu ser. A gente precisa aceitar que não gosta. Foi aquilo um dos palestrantes colocou lá, não me lembro quem foi. Aceitar que não gosto de alguma coisa. Não gosto de traição, isso é uma característica minha, ponto final. Me traiu, sinto muito. Né? Eu não gosto. Né? Então, isso é ser autêntico também, é você expressar. Digamos assim, se você me coloca numa situação como essa, por amor a mim, eu vou me afastar. Né? Eu posso até entender que esse comportamento é um pedido de amor, né? Mas também preciso entender que eu não gosto disso. E está tudo bem. E está tudo bem não gostar disso. Né? O fato da gente estar querendo a nossa liberdade de expressão e respeitando a liberdade de expressão do outro, não quer dizer aceitação de tudo, não. Tem coisas que você vai aceitar, tem coisas que você não vai aceitar. Né? Por exemplo,
Palavras de Jesus no curso de amor. Tudo é aceitável, menos o sofrimento. O sofrimento não é aceitável. O medo também não é aceitável. Em alguns outros pontos ele fala sobre isso, né? Só que o medo e sofrimento são quase sinônimos, né? Então isso não é aceitável. Então o próprio Jesus coloca situações em que não precisamos aceitar, nem devemos aceitar. Então uma traição, por exemplo, pode ser algo inaceitável para você. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu acho que aqui tem essa questão da aceitação, é, a gente pode interpretar de formas diferentes, né? Porque, por exemplo, eu posso aceitar que o medo existe, mas eu não preciso fazer com que isso seja parte da minha vida, entende? Então, eu entendo que a aceitação, de um modo geral, ela é importante, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira isso presente na sua vida, mesmo que você não queira que isso faça parte de você ou da tua realidade, mas aceitar que isso existe faz parte, eu entendo que é um dos passos para que você consiga lidar bem com isso, sabe? Ao invés de. Porque quando a gente não aceita, a não aceitação é rejeição. Tudo aquilo que eu rejeito, eu projeto, entende? Então, se eu não aceito o medo, de alguma maneira eu vou acabar projetando esse medo na minha realidade, sabe? Então, eu percebo isso, que aceitar é importante, mas eu não preciso fazer com que isso faça parte da minha vida, sabe? É, lá não me lembro quem foi que falou isso, acho que foi o Júlio, que ele diz, não é aceitar o que você não gosta, é aceitar que você não gosta. Sim, E isso é uma distinção bem interessante. Isso me faz lembrar, eu acho que foi São Francisco que falou isso, não tenho bem certeza. Você não deve condenar o pecador, você deve condenar o pecado, né? Claro que aqui eu estou usando uma terminologia cristã, né, adequada à época, porque eu não acho que existam pecados, mas, digamos assim, você, você deve ser criterioso em relação a um erro que alguém cometa, mas não precisa rejeitar a pessoa, né? A pessoa é um filho de Deus igual você, é um irmão teu, né? Que nem bem a ou mal está. pessoa, sim, não precisa rejeitar nem a pessoa, nem a atitude dela. O que eu entendo é assim, ok, o outro me traiu. Aceitar a traição é uma coisa, porque se eu rejeito essa traição, muito provavelmente mais disso eu vou viver na minha vida, enquanto eu não aceito isso como algo que existe, certo? Mas eu permitir que essa traição gere sofrimento para mim é outra coisa. Eu acho que sai Uhum. desse âmbito da Sim, aceitação, entende? isso é muito legal, porque a aceitação não está sobre aceitar uma situação, não está nesse, Não, é verdade. não é A aceitação aceitar o tem que a ver com quem você aconteceu. é. Aceitação de ser, aceitação de si, Isso. né? Isso é aceitar que você é amor até quando a pessoa te trai, por exemplo. Uhum. Que você é amor E que ela É, também, e que ela apesar da atitude, é aquilo que o Gilberto trouxe de um curso em milagres. Ela também é amor, está pedindo amor. E a forma de expressar esse pedido de amor dela foi a traição, no caso, entendeu? existe um conceito, eu vou ampliar o conceito de traição, porque a gente associa muito traição a sexo, né? E a traição, existem outros tipos de traição. E, e a traição, ela é, vamos dizer assim, quando um comportamento do outro
entra em discordância com uma expectativa sua, Sim, e né? aí, ó, legal. E aí é muito o que a gente falou no começo até sobre o quanto que você recebe a expressão de outra pessoa. O quanto a liberdade de expressão de outra pessoa te gera algum efeito. Porque pode ser que a pessoa te traia mesmo, inclusive, né? Não é uma... E isso é muito comum, né? É, vamos dizer assim, quando você faz uma mudança profunda na tua vida, e digamos que seja uma mudança individual, né? Foi uma escolha que você fez, sem levar em consideração ninguém do seu entorno, né? E para as pessoas que não compartilharam dessa mudança, ou que não a fizeram, para elas você as traiu, Aham, né? Por sim. exemplo, um exemplo muito simples e didático. Digamos que eu resolva me mudar de cidade sem falar nada para minha família. Simplesmente eu pego a minha mala e vou embora. Fica todo mundo olhando. O que deu nele? Né? Tem pais que fazem isso com os filhos, que saem portar fora e nunca mais veem os filhos, e os filhos nunca mais veem os pais. Né? Isso são traições, né? Porque um comportamento decidido por um indivíduo não levou em consideração as relações, o impacto que isso teria, né? Já um exemplo mais drástico é o suicida. Quando o cara se suicida, ele não está pensando no impacto que a morte dele vai ter no meio social onde ele estava inserido. Por exemplo, uma mãe que se mata, o impacto que ela tem nos filhos. Os filhos teriam um trauma pro resto da vida porque perderam a mãe dessa forma. E a mãe não tem essa consciência, muitas delas não têm essa consciência quando tomam uma atitude dessa. Mas isso marca profundamente a história de vida de uma criança. Sim. Então, tudo isso são traições. Tá? Agora, tem um lado bom dessa traição, tem um lado positivo dessa traição. Quem me deu essa visão foi um rabino chamado Newton, Newton Bonder, eu acho que é o nome dele. Né? Ele diz que a traição é uma oportunidade de te mostrar uma outra perspectiva que antes você não via. Né? Vou dar um exemplo bem simples, bem bobo mesmo, mas que eu acho que ilustra bem isso que a gente está conversando agora. Sábado não, sexta-feira caiu uma chuva forte aqui, e caiu minha internet. Na hora eu liguei para a empresa. Os serviços que você contrata de uma empresa é um relacionamento, certo? Sim, Apesar da maioria delas não ter muita consciência disso, mas é verdade. aí eu liguei lá e olha, está acontecendo isso, isso e isso. Olha, hoje a gente não tem como, amanhã a gente vai mandar um técnico para ir. E eu tinha dois projetos para inscrever pela internet. Eu estava começando a ficar apavorada, né? Aí beleza, sábado falaram que o técnico viria. Eu fiquei o dia inteiro em casa esperando esse bendito e ele não apareceu. Aí domingo a empresa não funciona. Segunda-feira de manhã eu liguei lá, olha, aconteceu isso, isso e isso, o técnico não veio não, mas o técnico falou que foi aí, não tinha ninguém. Eu falei assim, olha, eu deixei de fazer as minhas coisas para ficar em casa, para esperar o técnico e não apareceu ninguém. Ah, a gente vai ver amanhã, a gente manda o técnico. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu preciso de internet agora. Aí ela falou assim, não, então eu vou colocar com urgência aqui, um técnico vai até às 6 horas da tarde aí. Isso Tudo é bem. urgente. Esse é o urgente deles. E aí, o que que acontece? Você está confiando, certo? Quando o técnico não vem, eu me senti o quê? Traída, Aí. né? Aham. Aí, beleza. Ontem, 6 horas da tarde, nada de técnico. E eu sabia que depois das 6 horas não ia realmente vir mais ninguém. O que que eu fiz?
Entrei em contato com a empresa, faltando 10 minutos para 6, eu falei, olha, faltam 10 minutos, não veio nenhum técnico. E aí, eu preciso resolver isso. Como que a gente vai resolver? Ai, peraí que eu vou ver com o técnico. Só que aí ela me deixou na espera durante uns 10 minutos, aí ela ligou lá de novo e falou assim, olha, faz o seguinte, eu não estou conseguindo falar com o técnico agora, eu vou te ligar daqui 20 minutos. Ok. Nesses 20 minutos, o que eu fiz? Comecei a ligar em outras operadoras para pesquisar, né? Bom, não vai adiantar eu ficar aqui, né? Porque as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Aí eu consegui fechar com outra operadora, e aí foi aquilo que você estava falando, Gilberto, a males que vem para bem. Eu consegui contratar uma internet o dobro do que eu tinha por um valor abaixo do que eu pagava. Isso. Aí Abrir uma. aquela sensação de traição se transformou em algo, nossa, olha só o que eu não estava vendo enquanto eu estava mantendo essa relação com essa empresa, Exatamente. Né? né? E é isso que o Newton Bonder fala num dos livros dele. A traição é um salto de paradigma. Quando você muda a tua visão de mundo, para aqueles que não acompanharam essa mudança, você os está traindo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, você está mostrando para eles que existe um outro caminho, que existe uma outra forma de ver a vida. Né? Isso é altamente evolutivo, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, acho que nós, que estamos envolvidos com o curso de amor, a gente está fazendo isso o tempo todo. Para nós, falar de amor, falar de Cristo, falar de espiritualidade, tudo bem, faz parte do nosso dia a dia. Mas para muitas pessoas no nosso entorno, isso é, vamos dizer assim, acho que não digo que seja um absurdo, mas é talvez inadequado. Né? Por exemplo, isso agora é um exemplo real. Desde que eu estou envolvido com o curso de amor, eu me sinto muito mais feliz. Simples assim. Me sinto feliz. Tá? Isso incomoda a minha ex-mulher. Ela se sente incomodada com a minha felicidade. Ela fala isso. Você está muito feliz. Eu falei, isso não é bom? Você está traindo a A expectativa. infelicidade. É, a expectativa dela sobre você. Você tem que estar pior, né? Imagina. Afinal de É, contas, a gente está separado há 8 meses, eu devia estar deprimido, né? É, devia ter sido impactante a término, tá? Você devia estar triste, Arrancando o depressivo. cabelo. Postar um Não story. posso, não posso estar feliz, né? Não pode, porque se É você até tá. engraçado isso, mas é real? Né? mas olha só que interessante, Gilberto. O que você está expressando incomoda ela. Mas por quê? Qual o sentimento que ela tem quando ela vê você feliz, quando ela vê você se expressando, né, feliz? Talvez a ideia de que, sei lá, você tá mais feliz sem ela do que com, entendeu? Porque começa a criar um monte de historinha na cabeça, né? Vai ver que o Gilberto viu o passarinho verde. Mas ele se incomoda. E é triste reconhecer isso, porque é uma pessoa que supostamente te amava, e eu acho que ainda ama, né? Mas não deseja a felicidade, porque só quer a felicidade se vier dela, se ela for a causa dessa felicidade. E a felicidade pode vir de qualquer. Aliás, diga-se de passagem, a felicidade nunca vem do outro. A felicidade vem da tua conexão com Deus. Né? E é isso que quebra o paradigma de pessoas como ela, porque ela não sabe disso. E a sua expressão, ela demonstra, ela deixa muito evidente, né, o que que é essa coisa que a pessoa fica incomodada, né?
ela entra em contato com a não aceitação dela sobre ela. Isso deixa ela incomodada ao Sim. ver uma expressão de alguém. Na real, é um trabalho maravilhoso de você tornar evidente para outra pessoa o fato de que ela não está aceitando alguma coisa, né? Isso deixa muito Uhum. palpável, assim. É um trabalho legal fazer isso. E isso é positivo, Muito tanto para mim positivo. quanto para ela. Porque, ou vamos dizer assim, eu estou quebrando o paradigma dela, eu estou mostrando que existe uma alternativa, que existe a possibilidade de ser feliz que não seja na relação de apego, vamos dizer assim, só para distinguir uma coisa da outra, né? Que era uma relação de apego. Aliás, a maioria das relações não espiritualizadas são assim, né? Então, quando a gente se desapega e ainda assim consegue ser feliz, isso quebra uma expectativa do tipo, como que, como é que você pode ficar feliz assim? Tá? Não, você tem que estar triste, né? Então, isso não deixa de ser uma traição, tá? Mas, ao mesmo tempo, é é intrigante, do tipo assim, olha, existe uma alternativa, existe outro caminho, um caminho melhor. É o que Jesus fala no livro sobre a casa da verdade. Quando você se muda para a casa da verdade, né, quem está na casa das ilusões vai se incomodar. Eles vão se incomodar. E ele ainda alerta: não caia nessa armadilha de voltar para a casa das ilusões, porque não é assim que você vai tirá-los de lá. É melhor que você fique fora, acenando para eles, para motivá-los a sair da casa da ilusão. Achei muito interessante essa colocação, né? E quantas vezes a gente, por amor até, a gente se joga de volta na casa das ilusões e se perde. E se perde de novo, porque aquelas ilusões são gatilhos emocionais que foram condicionados a vida inteira. E aí você acaba se iludindo de novo e se perdendo naquelas ilusões, tá? Então é melhor que você se mantenha na casa da verdade, tá? E demonstre para aqueles que estão na casa da ilusão o quanto você está feliz. Mesmo que isso incomode. Interessante, né? Sim. Chega, Victor. Por hoje? Está satisfeito? Muito, bastante. O ar pensativo dele é tão barato isso. E teu rostinho pensativo. Gostei, papo legal. Bacana, então. Até terça-feira, então, para vocês. Aí foi um prazer estar com vocês mais uma vez, como sempre. E uma boa semana, um bom fim de semana quando chegar. E que Deus os abençoe. Para vocês também, ótima semana, queridos. Gratidão. Gratidão, Gratidão. Victor. Gratidão. Tchau. Tchau, 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 tchau. querido.